Boa noite, irmãos e irmãs. Eu quero convidá-los aí, onde estiverem, em suas casas, abrirem a palavra do Senhor, Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que é vez de comer, ou que é vez de beber, e não andeis inquietos. Você está na rede? Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que eu dou o meu precisais. celular para você usar, então. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não corre. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Por favor. Senhor, damos graças a Ti pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá de estarmos juntos por esse meio de comunicação. Podemos estar juntos e meditarmos na Tua palavra, considerarmos os Teus pensamentos, considerarmos aquilo que é a Tua vontade para essa hora em que estamos vivendo. Ajuda-nos nessas considerações, nessas meditações da Tua palavra. Ajuda-nos para que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos para que o Senhor alcance aquilo que é o Teu propósito em nossas vidas através da Tua palavra. Que o Senhor possa encontrar em nós uma abundante colheita, fruto da atuação do Teu Espírito que se move e fala na Tua palavra. Vem tocar nossas vidas nessa noite, no nome do Teu amado Filho Jesus, nosso Senhor, que oramos. Amém. O tema que eu tenho proposto aos irmãos aqui para meditarmos e considerarmos no dia de hoje, e também numa próxima vez, se o Senhor nos permitir, o tema é esse que foi anunciado aí: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que esse título é tirado do verso 15 aí de Lucas, capítulo 12.
Hoje, eu gostaria de considerar com os irmãos, assim, como o materialismo dominou o homem e a avareza que resultante disso. Numa próxima vez que o Senhor nos permitir, nós queremos tocar assim, seguir adiante e falar sobre como seremos protegidos. O segredo do Senhor para sermos protegidos contra a avareza, que é o espírito, o que caracteriza o espírito desta era em que vivemos. Então, hoje queremos tocar nesse assunto do materialismo, como a avareza tem dominado os homens e a ansiedade decorrente disso que nós vemos ao nosso redor. Bom, irmãos, quando nós falamos desse assunto acerca da avareza, né, na verdade nós estamos mexendo com algo que diz respeito e que toca direto na nossa natureza. Estamos falando da nossa natureza diretamente. E nós estamos falando de algo que dirige todas as nossas ações, as nossas reações, ou, podemos dizer assim, o desejo de ter e de ser. Nós sabemos pela Escritura, e sei que os irmãos conhecem e sabem disso, nós sabemos que o homem foi criado como um ente diferenciado de toda a criação de Deus. Diferenciado, inclusive, dos anjos. De modo que o homem ele está plenamente identificado com o mundo da matéria, através do seu corpo, e também está identificado com o mundo espiritual, através do seu espírito dado por Deus. E sabemos também que da interação desses dois elementos, esse elemento material, ou essa matéria, esse elemento espiritual, que é o nosso espírito, da interação desses dois elementos, o homem, conforme nos diz Gênesis capítulo 2, verso 7, o homem se tornou uma alma vivente. E esse fato, irmãos, é único em toda a criação de Deus. Não há outro ser criado por Deus como a nossa espécie. E, de fato, essa junção, a interação desses dois elementos é que torna o homem imagem e semelhança de Deus. E isso, de fato, é o que confere grandeza e dignidade ao homem. Aliás, isso é ser humano, do ponto de vista de Deus. Porque isso dá, de fato, ao homem um sentido absolutamente transcendente para a sua existência aqui nessa terra. Ou seja, dá o sentido de que não fomos criados simplesmente para essas coisas que têm a ver com a matéria, mas que fomos criados para algo que está além de nós, para algo muito maior. Objetivamente, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso, objetivamente. E subjetivamente, ou seja, na sua experiência, essa imagem e semelhança deveriam crescer mais e mais nele. De modo que quanto mais crescesse nele, mais parecido com Deus e mais satisfeito seria o homem. Nisso estava, de fato, a sua satisfação, se tornar cada vez mais parecido com o seu Criador. Portanto, todo o significado e sentido da sua existência estava exatamente nisso. Ele fora criado inteiramente para Deus, vivendo aqui na Terra e aspirando, estando aqui, vivendo aqui na Terra, aspirando o celestial. E isso, claro, irmãos, é muito elementar. Eu sei disso. Mas sabem, isso é tão elementar, mas poderoso em seus efeitos. E Satanás sabe muito bem disso. Por isso, nós temos lá no livro dos começos, lá no livro de Gênesis, nós temos aquele terrível e danoso ataque de Satanás no capítulo 3 de Gênesis. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo. Nós temos
3 verbos que dizem respeito ao sentido de nossa existência e que estão lá nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Esses 3 verbos são ser, ter e fazer. Ser, ter e fazer. E essas 3 coisas estão colocadas pelo Senhor exatamente nessa ordem. Então, o homem foi criado para ser algo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Consequentemente, o homem foi criado, então, para ter algo. Tenha domínio. E, consequentemente, fazer algo. Sujeitar a terra. Agora, isso é o capítulo 1 e capítulo 2. Quando você chega no capítulo 3, o diabo vem fazer uma proposta ao homem, que é exatamente a inversão dessa ordem ser, ter e fazer. Porque o diabo propõe agora, sim, fazer, em primeiro lugar. Fazer o quê? Comer do fruto da árvore errada. Segunda coisa, ter. Ter conhecimento independente do bem e do mal. E, por último, quer dizer, faça e você vai ter, e então você será como Deus. Então, notem como Satanás inverteu a ordem, né? Note a inversão. Originalmente, o ter e o fazer são resultados de ser. Ser, imagem e semelhança de Deus. Mas na proposta do diabo, você deve fazer e ter para ser algo. Sabem, irmãos? Isso desestruturou e tirou o homem do seu eixo. Por isso, a queda atingiu exatamente essa grande questão no homem, que diz respeito ao sentido e ao significado da sua existência. Qual é a nossa maior questão? Qual é a questão última, podemos dizer, da nossa vida? É a razão da nossa existência. É o significado da nossa existência. E isso, então, vai explicar a natureza das coisas ao nosso redor, porque o mundo é assim. E vai explicar também a natureza das coisas dentro de cada um de nós. Então, note que o sentido e significado da existência do homem foram corrompidos em Gênesis capítulo 3. Por isso, agora o homem ele está atrás de fazer e ter coisas para ser algo. É isso que nós temos dentro do capítulo 3 do livro de Gênesis. Quando chegamos ao capítulo 4, isso está muito claro na história de Caim. Depois de ter assassinado seu irmão Abel, ele rompeu com Deus. Nós sabemos disso. E o sentido do texto original lá, quando diz que ele deixou a sua terra e foi para aquela terra de Nod e tal, saiu da presença do Senhor, o sentido daquela expressão ali, que saiu da presença do Senhor, é que ele rompeu com Deus. Ele rompeu com Deus e foi para uma terra distante. E ali, distante do sentido da sua vida, que era Deus. Ele edificou uma cidade e uma civilização. Notem bem. Distante do sentido da sua vida, ele edificou uma cidade e uma civilização. E o centro dessa civilização é que eles buscam preencher o vazio de sentido e significado com, assim, procuram preencher o vazio de sentido e significado da sua vida com moradias, ouça bem, com fazendas, com entretenimentos e com empreendimentos. São exatamente essas 4 coisas que nós temos numa linguagem moderna, ali em Gênesis capítulo 4, na experiência de Caim e a civilização e a cidade que ele criou. Eles estão ocupados, procurando significado em moradias, em fazendas, em entretenimentos e em empreendimentos. De modo que essa é a gênese, o começo daquilo que se chama o materialismo. O materialismo é exatamente essa tentativa
de encontrar o sentido e significado do ser em ter e fazer coisas. Então, eles habitam numa terra que foi amaldiçoada por Deus no capítulo 3. E não apenas isso, mas em todas as suas obras há este selo da maldição pronunciada por Deus no Éden. Trabalho da tua mão. Todo o trabalho da tua mão está amaldiçoado a partir de Gênesis. Estava amaldiçoado a partir de Gênesis 3. Mas o que você tem lá com aquela civilização fundada por Caim? Eles lutam contra Deus, na verdade. Lutam contra o seu decreto. Como que dizendo, custe o que custar, nós faremos essa terra produzir alguma coisa além de espinhos e cardos. Porque eles estão tentando se livrar daquela maldição de Deus. Eles estão tentando viver como se aquela maldição não existisse. Olha, irmãos, não é exatamente o quadro que nós temos desde então? Não é exatamente esse quadro que vemos repetidamente na história do homem sobre esse planeta? Eles formam civilizações, eles formam impérios. E qual é o seu intuito? O seu intuito é assim: nós queremos nos livrar, nós iremos nos livrar dessa maldição e nós vamos construir algo que produza, algo que dê certo. Nós vamos viver como se aquela maldição não existisse. Por isso, os homens, ao longo dos séculos, por todos esses quase 6.000 anos, os homens têm feito o quê? Eles têm edificado reinos, tentando trazer de volta aquilo que se perdeu no Jardim do Éden. Tentando se livrar dessa maldição. Agora, tem um detalhe, isso é o capítulo 4. Né? Estou dizendo para os irmãos, dando assim uma breve interpretação do capítulo 4. Né? Quando você chega no capítulo seguinte, que é o capítulo 5 de Gênesis, você vai encontrar a linhagem de Sete. Sete é o substituto de Abel. Sete quer dizer exatamente substituto. E naquela bendita linhagem de Sete, você tem uma gente que discerne aqueles dias. E são dias de progresso. São dias de avanço civilizatório, podemos dizer assim. Mas aquela linhagem discerne aqueles dias. E então você tem na fala de um deles, na fala de Lameque, que é o pai de Noé. Quando Noé nasce, Lameque diz assim: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então você tem aí uma linhagem de gente que não estava conformada com aquele progresso, que dizia que tinha algo de errado naquele progresso. Tinha uma linhagem, tinham pessoas que estavam dizendo assim: não, a terra está amaldiçoada pelo Senhor. E esse menino, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, eles esperam o consolo que virá através da execução do juízo de Deus sobre a terra. E essa linhagem guarda essa revelação de Deus, de que Deus vai destruir toda aquela geração. E os demais irmãos? Os irmãos sabem que quando nós chegamos nos dias de Noé, só tem a família de Noé. Só tem Noé, sua esposa, os 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. E mais ninguém. São apenas esses que esperam por um novo mundo, esperam por algo novo que o Senhor fará. E esse algo novo não virá sem que antes a terra sofra o julgamento, sofra o juízo do Senhor. Notem, isso é dito, é muito interessante que isso é dito no meio daquelas últimas palavras do capítulo 4 de Gênesis, quando fala daquele grande avanço da humanidade. Um avanço sem Deus. Uma sociedade sem Deus. Agora, o que foram os dias anteriores à execução desse juízo de Deus esperado pela linhagem de Sete? Ou os dias anteriores ao julgamento de Deus através do dilúvio? Foram, irmãos, dias trabalhosos. Dias trabalhosos
para obter prazer, satisfação e sentido para a existência. Procurando, atrás de sentido, de satisfação, ou atrás de sentido para a existência, eles corriam. Eles tinham muito trabalho procurando prazer e satisfação. É o que nós temos aí. Toda uma geração, toda aquela geração que deu as costas a Deus. E sabemos do resultado disso, naquelas palavras do Senhor, lá em Mateus, né? Quando ele comenta, o Senhor Jesus comenta lá no sermão do Monte das Oliveiras, quando ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, o que tem de errado em comer, beber e casar? Será esse o problema? Comida, bebida e casamento? Não, irmãos. Essas coisas lícitas, elas tinham sido corrompidas em sua essência. Porque eles estavam usando comida, bebida e casamento, procurando nelas o sentido da sua existência. Portanto, tinham sido corrompidas na sua essência por causa do pecado. Como nós sabemos disso? Como nós sabemos que comida, bebida e casamento estavam corrompidos na sua essência? Por causa daquela avaliação feita pelo mesmo Senhor, pelo próprio Senhor em Gênesis capítulo 6. O que temos lá? É dito assim: ouça bem, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Você pode perceber? Comer, beber e casar. Coisas e caminhos naturais da vida, mas aqui corrompidos pelo coração mau dos homens. De modo que eles viviam para comer e viviam para casar. E isso, numa palavra, eles estavam atrás de prazer. Agora, o que está por detrás do prazer? Ou melhor, como desfrutar plenamente o prazer? Você precisa ter. Porque se você não tiver, você não provará os melhores prazeres. Você não terá os melhores prazeres da comida, por exemplo. Você não terá o melhor prazer do casamento. De que adianta você ter uma esposa meramente numa casa, né? Mas você não pode desfrutar, não pode viajar com ela, não pode aproveitar e ter o melhor da vida. Então, se você não tem, o seu prazer não será completo. E aí está, ou entra em cena, de fato, o materialismo. Nós conhecemos o restante da história daquela geração de Noé. Aí temos um segundo quadro na Bíblia, que é Sodoma e Gomorra. Qual foi o problema de Sodoma e Gomorra? O problema dessas duas cidades e suas filhas foi o materialismo. Ah, que vida maravilhosa naquelas cidades. Tanto que Ló, o sobrinho de Abraão, foi imediatamente atraído para lá, achando mesmo que havia feito uma escolha muito inteligente, enquanto o seu tio ficara com aquelas colinas pedregosas. E o que há naquelas cidades? Naquelas cidades há luxo, o melhor da terra. Há ostentação, há civilização, há uma sociedade evoluída. Aliás, essa evolução, como hoje, se mede pela tolerância àquilo que lhe dá prazer. Então, eu não devo questionar aquilo que lhe dá prazer. Se Deus diz alguma coisa contrária a isso que lhe dá prazer, eu não devo questionar, não posso questionar. Por quê? Porque eu devo tolerar, porque esse é o seu prazer. É o que lhe dá prazer. Irmãos, essa era a sociedade, esse era o ambiente de Sodoma e Gomorra. Eu não preciso ir muito longe na descrição disso, porque os irmãos sabem bem qual foi o fim dessas cidades e como aquele homem, Ló, perdeu a sua esposa e filhas para aquele ambiente que dera as costas a Deus. Os irmãos sabem do resto da história. Agora, é muito interessante que em Isaías capítulo 3, verso 9,
Diz que eles, os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles publicavam, ouçam bem, eles publicavam os seus pecados sem pudor algum. E a palavra é publicar mesmo. Sabe? E essa é uma palavra que os irmãos entendem muito bem, especialmente os jovens hoje, né? A palavra tem a ver com você, o que as pessoas fazem hoje, de publicar nas redes sociais, contando e exibindo as imagens de seus pecados, que, aliás, eles não consideram pecados, porque se eles considerassem, eles não publicariam. Mas como eles não consideram pecados, então eles contam e exibem as imagens de seus pecados despudoradamente para quem quiser ver. E então há aquela palavra explicativa, ainda num outro dos profetas, o profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49, Deus diz assim acerca do que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Deus diz assim: esta foi a iniquidade de Sodoma e suas filhas. Vamos lá. Soberbo. Os irmãos veem algo parecido nos nossos dias. Fartura de pão e abundância de ociosidade. Os irmãos percebem? Essa foi a iniquidade de Sodoma e Gomorra. Soberba, altivez, fartura de pão, abundância de comida, porque o pão é um resumo de tudo. Abundância de pão, abundância de comida e abundância de ociosidade. Abundância de ócio. Muito tempo livre. Muito tempo disponível. Aí o Senhor diz assim, que isso teve ela, Sodoma, e suas filhas, Gomorra e as cidades, aquelas pequenas cidades ao redor. Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Porque pobre e necessitado não eram mais cuidados. Ora, irmãos, o que é isso, senão os efeitos do materialismo? Considere, assim, vamos seguir em frente, né? Considere toda a história da Bíblia. E você verá que todos aqueles grandes impérios se levantaram para dominarem a terra, subjugando outros. Essa é a história do Império Assírio, essa é a história do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, em seguida do Império Grego, e aquele último citado na Bíblia, que foi o Império Romano. Todos eles, em todos eles você vai encontrar esse ímpeto materialista. Eles querem dominar a terra, eles querem subjugar a terra, a ponto de ficarem sozinhos na terra. Há dois fatos que eu preciso mencionar nessa altura, os irmãos. O primeiro deles é um fato da história da nação de Israel, nos tempos do profeta Isaías. E o segundo fato é um detalhe, um fato na história do mundo grego no período interbíblico, lá entre os dois testamentos. Bom, o primeiro fato é a situação espiritual do reino de Judá, quase 800 anos antes de Cristo, ou seja, nos dias do profeta Isaías. Dá lá o ano 730, mais ou menos, 750 antes de Cristo. Então, vamos arredondar quase 800 anos antes de Cristo. Nós não entraremos nos detalhes históricos, porque nós queremos apenas ter um breve vislumbre do que estava acontecendo lá no reino de Judá, no reino do sul. Aqueles anos eram os anos dourados do Império Assírio, que estava em plena expansão e estendia, assim, estava estendendo os seus domínios sobre toda aquela região. A principal característica de qualquer império é dominar todos os territórios ao seu redor, até que eles fiquem sozinhos, como senhores do mundo. Ah, irmãos, esse é o coração de todos eles. Nós vemos isso em toda a história humana. Nós vimos isso, essa última tentativa, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tentou expandir o Império Alemão, né? Tentou
tentou expandir a Alemanha, como que dizendo, não, esse território que temos é pequeno demais para nós, nós precisamos de mais território. E assim ele foi invadindo as nações ao seu redor. É o mesmo ímpeto, nós queremos dominar. Até quando? Até ficarmos sozinhos na Terra. E então ele sonhava com um Reich, sonhava com um reino de 1000 anos. Graças a Deus, o seu orgulho e a sua arrogância foram abatidos. E aquilo não durou mais que 15 anos, não durou mais que 20 anos. Mas esse era o seu sonho. E nós não vamos seguir aí, porque o nosso foco está no reino de Judá. Bom, o Senhor manda uma mensagem muito dura para o reino de Judá, naqueles dias, através de Isaías. E você encontra isso no capítulo 5 de Isaías. O capítulo 5 tem uma parábola, a parábola da vinha, é uma parábola que o Senhor conta através do profeta para eles. E, no final, o Senhor faz a aplicação daquela parábola. E então lá tem a explicação daquela parábola, e a explicação é dada através de 6 ais pronunciados contra eles. O primeiro ai da lista foi esse. Ai, esse é o versículo 8, capítulo 5 de Isaías. Ai dos que ajuntam casa a casa. Reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. E fiquem como únicos moradores no meio da terra. De quem mesmo o profeta está falando? Não parece que ele está falando dos assírios? Infelizmente não, nós sabemos. Aqui está o povo de Deus, envolvido e tomado, possuído pelo espírito dos tempos. E qual era o espírito dos tempos? Era esse, ajuntar casa a casa. Reunir campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Pois eles estavam reproduzindo, numa dimensão menor, o que fazia o Império Assírio lá, bem distante deles, porque estava acima do Reino do Norte, do Reino de Israel. Mas eles estavam ali reproduzindo no seu comportamento, de modo, uma dimensão menor, aquilo que os assírios faziam. E qual seria o nome desse pecado denunciado pelo primeiro ai aqui em Isaías, capítulo 5, como uma mensagem do Senhor ao seu povo? O nome desse pecado, irmão, se chama materialismo. Bom, esse é o primeiro fato. O outro fato que eu preciso mencionar é um detalhe, então, ocorrido no tempo do Império Grego, que está situado entre os dois testamentos. Irmãos conhecem a história, lá com Alexandre o Grande. Aliás, Alexandre o Grande pega, assim, a sua história começa, e toda a expansão do Império começa no final de um período chamado de a Era Dourada da Grécia Clássica. Né? Foi a era dos grandes filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Esses 3 viveram aí no tempo lá entre Malaquias e Mateus. Então, um período chamado interbíblico ou intertestamentário. Aliás, Aristóteles, o último que citei aqui, e o último dos 3 grandes filósofos, foi o mestre de Alexandre o Grande. Então, Alexandre foi discípulo dele. Bom, logo depois dessa era de ouro da filosofia grega, Aristóteles morreu no ano 322 a.C., logo depois dessa era de ouro da filosofia grega, que, aliás, assim, sabe, irmãos, eles falaram coisas muito interessantes para aqueles que não tinham nenhuma revelação acerca de Deus. Eles quase chegaram na revelação, em tocar em alguma ideia acerca de Deus. Sócrates, por exemplo, foi acusado de corromper a juventude porque ele falou que o lógico seria ter um só Deus e não vários deuses. E foi condenado à morte, de fato, por isso. Porque isso era corromper a juventude da sua época. Agora, algo que você tem na filosofia grega, né? Você tem muito saber, muito conhecimento. E você tem esse conhecimento unido com prazer. Então, é saber mais prazer. De modo que você tem, então, o prazer, você pode aproveitar o prazer com refinamento intelectual. Mas logo depois dessa época, assim, há um vácuo, né? Um vácuo deixado pela morte dos grandes mestres.
Então surgem algumas correntes filosóficas, né? E duas dessas correntes filosóficas surgidas lá antes do Evangelho de Mateus, antes de começar o Novo Testamento, duas dessas correntes filosóficas são citadas no Novo Testamento, mais especificamente em Atos capítulo 17, através da discussão de Paulo em Atenas, com um grupo de filósofos, lá diz epicureus e estoicos. E esses epicureus e estoicos são exatamente duas das correntes filosóficas que surgiram logo depois da Era de Ouro dos grandes filósofos. Aliás, foi essa chamada filosofia helenista que, de fato, dominou e cativou as mentes dos homens. Não apenas na Grécia, mas por todo o território que Alexandre o Grande conquistou. Depois você pode pesquisar sobre eles, sobre epicureus e estoicos, né? Mas eu quero só falar rapidamente um pouquinho desses epicureus. Esses epicureus, né? Epicureus porque vem de Epícoro, que foi o seu fundador, né? O seu grande pensador. Os epicureus foram os primeiros a falar e ensinar o materialismo como filosofia. No materialismo, tudo que existe é apenas a matéria, aquilo que é palpável. Então, para ser feliz, assim, se tudo que existe é apenas a matéria, então, para ser feliz, o homem precisa ter. E é por isso que Paulo está pregando o evangelho em Atenas, lá no Areópago, e Paulo está falando de Jesus, pregando acerca de Jesus e acerca da ressurreição. E quando eles ouvem esse assunto da ressurreição, eles ficam muito curiosos e eles chamam aquilo, Jesus e a ressurreição, chamam aquilo como uma nova doutrina. Que nova doutrina é essa? Perguntam eles a Paulo. E a ressurreição é especialmente uma coisa estranha para eles, porque no seu entendimento a vida é só aqui. E sendo só aqui, ela deve ser aproveitada ao máximo. E por isso, com os epicureus, você tem também o hedonismo. O que é o hedonismo? É a filosofia que tem o prazer o prazer como sentido último da vida, como objetivo da vida. O hedonismo. Meus irmãos, esse é exatamente o espírito do tempo em que vivemos. Esse é o espírito desta era, deste século. Isso porque o homem é o mesmo. O homem nunca mudou. É chocante o modo como escancaradamente as pessoas têm assumido cada vez mais essa postura materialista sem nenhum pudor. Irmãos, o materialismo é tão forte, que ele corrompe até aqueles que se dizem tão humanistas, tão devotados a ajudar as pessoas. Pois bem, coloca muito dinheiro na mão dele e você verá o que ele faz. É o que nós temos visto na história recente do Brasil, é o que nós vemos ao longo da história humana, é sempre assim. Eles são tão idealistas, são tão humanistas. Coloca o dinheiro na mão deles e você verá o que eles farão. Irmãos, o materialismo é a filosofia que mais combina com o coração do homem caído. Nós conhecemos, eu penso que os irmãos conhecem um pouco, né, daquilo que se chama o comunismo ou socialismo. Irmãos, o comunismo, o socialismo, assim como o capitalismo, são coisas profundamente materialistas. Por isso, tudo no mundo promove o materialismo, promove o acúmulo de bens. Note, hoje nós temos, por exemplo, a China, o maior país comunista do mundo. É o maior país comunista capitalista do mundo. É o que nós temos. Por quê? Porque é o materialismo que impera em todas as esferas, em todas as nações. Tudo está a serviço das riquezas, de acumular riqueza e acumular bens. Aliás, o mundo está pregando o materialismo como estilo de vida mesmo, porque não está interessado no espiritual. Aliás, o espiritual a gente faz assim, a gente varre para debaixo do tapete. Ou faz de conta que ele não existe, ou não tem interesse algum nele.
Porque o que importa é essa vida. O que importa é ser feliz aqui. O que importa é aproveitar o melhor da vida é aqui. O pior é quando aparecem também pregadores dizendo isso, né? Que você tem o direito e Deus vai lhe dar o melhor dessa vida. Eles são também materialistas. Também materialistas. Né? Bom, o materialismo, como filosofia ou prática de vida, consiste, então, na valorização dos bens e no acúmulo dos bens. Por isso que em Lucas capítulo 12, você tem, né, o Senhor dizendo que a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E não isso é o Criador, irmãos, é o autor da vida dizendo que a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui, porque o homem não foi feito para ficar eternamente nesse planeta, ouçam bem. A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância daquilo que ela tem, porque o homem não foi feito para ficar eternamente nesse planeta. Por isso aquele ai, em Isaías 5:8, pronunciado contra o povo de Deus, a antiga aliança, toca exatamente naquilo de que as pessoas mais se gloriam hoje, que é a perspectiva materialista da vida. Agora, você consegue perceber a pobreza e a miséria disso? Quanta pobreza há por detrás disso? O homem, esse ser criado por Deus para uma vida acima dessas efêmeras coisas materiais. Agora, este mesmo ser está escravizado. Este mesmo ser tem a sua vida reduzida, ouça bem, tem a sua vida reduzida e medida por terrenos, casas, campos, carros, joias, roupas caras, grandes empreendimentos. Tudo isso agora dizendo o que um homem é. O que um homem é, segundo a perspectiva materialista da vida? Um homem é o que ele possui. Um homem é o que ele tem. Um homem é medido por seus terrenos, suas casas, seus campos, seus carros, suas joias, suas roupas caras, seus grandes empreendimentos. Irmãos, que decadência! Os homens, criados à imagem e semelhança de Deus, procurando o sentido de suas vidas, transcendentes que são, reconheçam ou não, mas procurando o sentido de suas vidas transcendentes em coisas, em terrenos, em casas, em campos, em carros e tudo aquilo que é material. Quão degradante é isso? Quão triste é isso? Um ser criado para o celestial, agora perdido, procurando sentido naquilo que é nada. E aí, irmãos, todos os bens, toda a riqueza é nada. Nada, nada, diante da grandeza e da nobreza do ser do homem. Por isso, o materialismo é a maior expressão da decadência e da degeneração do homem. Essa visão distorcida do homem, que nos estima, reduz e julga segundo aquilo que temos, ignorando a alma e o espírito que nos ligam a Deus e à eternidade. Irmãos, isso é um insulto. O materialismo é um insulto à natureza humana. O materialismo é um insulto à grandeza do homem, à grandeza para a qual o homem foi criado. O homem agora reduzido a um número de campos, número de casas, número de empreendimentos, número de carros, número de joias, etc. Não é de admirar, não é de admirar que aquela descrição do período da grande tribulação nos mostre os homens reduzidos a números. Aliás, irmãos, é o que nós estamos vendo dos nossos dias. Qual é a grande preocupação dos nossos dias, irmãos? Números. Essa é a preocupação. Números. É a economia.
Porque o homem foi reduzido a isso. E esse será o ambiente. Se nós achamos isso um absurdo, você não viu nada. Estude a sua Bíblia e note o que acontece lá naquele período da grande tribulação. Os homens estão reduzidos a números. Aliás, para comprar e vender lá naquele período, cada homem terá aquele sinal na sua mão direita e na sua testa. E o que será esse sinal? Um número. Contendo também o número da besta. 666. Tudo são números. A Bíblia diz por 2 vezes. Isaías, também Isaías. É o capítulo 48, verso 22, e também o capítulo 57, verso 21. A Bíblia diz assim, presta atenção. Não há paz para os ímpios. Vou dizer de novo, porque 2 vezes que a Bíblia diz. Não há paz para os ímpios. E é justo por isso, por não encontrarem a paz, que a sua vida se resume a ter e fazer para acumular. Eles estão atrás do sentido de suas vidas e não encontram. Eles acham que se comprarem mais uma casa, então terão paz. Compram mais uma casa e não há paz. Considere uma vez a história dos grandes imperadores. Como eles começaram. Como começaram suas vidas de conquista. Eles estavam atrás de paz. Então eles imaginavam que se conquistasse se Alexandre o Grande conquistasse o seu país, a sua nação, ele teria paz. Não teve paz. Então ele foi avançando para o leste. Por quê, irmãos? Porque para os ímpios não há paz. Então você imagina que se você conquistar aquilo, você terá paz. Você encontrará satisfação e nunca encontra. Porque a nossa espécie não foi feita para encontrar satisfação em coisa alguma desta terra. Porque a única satisfação, nós fomos feitos para isso, para encontrar satisfação unicamente naquilo que é eterno, naquilo que está transcendente, naquilo que está além dessa vida. E aquele que está além dessa vida é a pessoa de Cristo. Nós fomos criados para Ele. Por isso não há paz para os ímpios, ainda que eles corram atrás. Notem, por favor, esse momento em que vivemos. Quando a economia global está à beira de um colapso, ou melhor, já colapsada, né, por causa dessa pandemia. O que nós temos? As pessoas estão em desespero. Religiosos também estão em desespero, muito preocupados com os seus impérios religiosos. Como disse certa pessoa aí, as igrejas cassino, preocupadíssimas, aliás, com a sua perda, com a perda de dinheiro que estão sofrendo. Há desespero e pânico por todos os lados. De um lado, você tem os trabalhadores, desesperados com a possibilidade de perderem seus empregos. E de outro, aos empregadores ou empresários, não apenas com medo, porque alguns estão exatamente nessa situação, com medo de não terem com que pagar os seus funcionários, mas você também tem outros empresários desesperados, porque terão dificuldades para acumular mais as suas já existentes fortunas. E agora se sentem ameaçados de terem que mexer nos seus lucros milionários e bilionários. Quão desesperados todos eles estão. E não apenas isso, mas há ainda o desespero dos governos com a perda de arrecadação e a consequente falência dos estados e a perda de votos nas próximas eleições, história que os irmãos conhecem muito bem. Você pode notar o que temos aqui, irmãos? Somente números. E por causa de números, os governos são capazes, sim, são capazes, de colocar em risco a saúde e a vida de seus cidadãos. Notem a que ponto chegamos. Dessensibilização total. O que é a vida humana? É só um número. Não é mais nada. O que causou isso, irmãos? Exatamente o pecado. E esse pecado, esse materialismo que é filho do pecado.
filho predileto do pecado, podemos dizer. Esse é o mundo ao nosso redor. E não é de hoje. Esse problema que estou falando não é de hoje. Isso sempre existiu. Isso tem quase 6.000 anos, irmão. Mas, e nós? Nós, estando aqui nesse mundo, será que nós corremos algum risco? É claro que sim. Será que toda essa questão de materialismo e dinheiro, será que essas coisas são importantes do ponto de vista bíblico? Só para os irmãos terem uma ideia. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre oração. Alguém andou contando. Dinheiro tem cerca de 2.350 menções em toda a Bíblia. Ouça bem, dinheiro ou riquezas, tudo que está relacionado, 2.350 menções em toda a Bíblia. Sabe quantas menções nós temos acerca da oração em toda a Bíblia? Cerca de 500 menções. O que os irmãos acham? Será que esse assunto é importante para a nossa consideração? Dinheiro, 2.350 vezes. Oração, 500 vezes. Será que o Senhor quer dizer algo para nós a respeito disso? A palavra que a Bíblia usa para materialismo é avareza, que é o tema que temos. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A palavra avareza aparece pela primeira vez na Bíblia, no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 18, verso 21, no conselho que Jetro dá ao seu genro Moisés, lá quando fosse escolher aqueles homens para ajudá-lo na tarefa de cuidar do povo, de atender o povo de Israel lá no deserto. Uma das coisas é que esses homens não deveriam ser amantes da avareza. Então, Êxodo capítulo 18, 21, a primeira menção na Bíblia. Está lá. No Novo Testamento, a primeira menção está em Marcos capítulo 7, verso 22. Quando o Senhor Jesus diz que a avareza, que em grego é pleonaxia, diz que a avareza é uma das coisas que procedem do coração do homem e o contamina. Pleonexia em grego. Então, note que a avareza é uma das filhas do pecado em nós. Da primeira vez, Marcos 7, 22. A segunda vez que a palavra aparece no Novo Testamento está em Lucas capítulo 12, exatamente o texto que nós lemos e que dá título a essa nossa meditação. E justamente o que você tem no capítulo 12 de Lucas, essa palavra avareza, essa frase que temos ali, ela está justo no contexto desse assunto de dinheiro, de materialismo. E toda a ansiedade que os homens vivem, por causa dessa avareza. Bom, no contexto aqui de Lucas 12, se você voltar, os irmãos podem acompanhar ali, vamos entrar um tanto nesse capítulo ainda, mas se os irmãos notarem, o começo desse capítulo, o contexto que temos, né, o Senhor estava falando de coisas muito profundas aos seus discípulos, acerca do relacionamento deles com Deus e do nosso valor para Ele. O Senhor também falou contra os fariseus, o fermento dos fariseus, a hipocrisia deles, tal. E o Senhor, então, encoraja eles, dizendo, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. E assim o Senhor vai encorajando os seus discípulos, né? E agora é muito interessante, aí ele vem com essa frase que fala acerca do nosso valor para Deus, que está aí no final do versículo 7. Né? Vamos ler todo o 7, aliás. Diz, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E antes ele havia dito no verso 6, né? Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Quer dizer, Deus é um Deus que conta passarinhos.
e que cuida de passarinhos. E aí o Senhor vem e diz para eles: não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E o Senhor prossegue nesse seu discurso aos discípulos. Mas você tem que lembrar que havia os discípulos estavam ali com o Senhor, e o Senhor se dirige a eles. Mas tem uma grande multidão, que no verso 1 diz muitos milhares de pessoas, que se atropelavam uns aos outros, né? De tanta gente que tinha. Essa gente cercou o Senhor Jesus, e os discípulos estavam ali ouvindo a instrução do Senhor aos discípulos. Então o Senhor estava falando aos discípulos, sendo observado por essa plateia. Essa plateia era a multidão. E lá pelas tantas, o Senhor está falando de que o Espírito Santo iria ensiná-los o que convinha falar, tal. E então alguém da multidão levanta a mão, né? Ou interrompe o Senhor e diz assim, aborda o Senhor dizendo: mestre, verso 13, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ao que o Senhor responde dizendo: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Você consegue perceber aí as coisas aqui, irmão? Eles estão, além dos discípulos, essa multidão, claro, está ouvindo. Eles estão ouvindo as coisas do reino. Eles estão ouvindo de coisas celestiais. Mas os seus corações não conseguem se desligar daquilo que é material. O Senhor não tinha falado sobre dinheiro, sobre riqueza. O Senhor estava falando com os discípulos acerca de que o Espírito Santo iria ensiná-los quando o que eles convinha falar, quando eles fossem levados nas sinagogas, aos magistrados, aos potestades, autoridades e tal. E do nada esse homem sai com essa pergunta. Ou com esse pedido: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Você consegue perceber? O Senhor está falando dessas coisas que são do céu, mas os seus corações não conseguem se desligar daquilo que é material. Aliás, esse homem é um belo, desculpa usar belo, tá? Mas um perfeito exemplo de como é o coração humano. Esse homem é ainda um perfeito exemplo daquele tipo de solo cuja semente caiu, a semente que é a palavra de Deus, caiu entre espinhos. Lá em Mateus capítulo 13, é o que ouve a palavra. E eles estavam ouvindo, esse homem estava ouvindo. Mas o cuidado desta era, por causa do espírito desta era, ouça bem, mas o cuidado desta era e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. E o Senhor segue aqui, o Senhor conta essa parábola para eles, tá? E certamente aqui o Senhor está se dirigindo à multidão também, né? Aqui a partir do verso 15, né? Ainda que verso 15 o Senhor esteja dizendo aos discípulos, mas todos estão ouvindo, né? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E então vem a parábola. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava, pensava, considerava consigo mesmo, diante da abundância, diante de tudo aquilo que ele conquistou com o seu trabalho. Que farei? Pergunta ele. Olha a pergunta de um homem tão rico, né? O que farei com o que eu tenho? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Olha a conclusão a que ele chega. Farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. As novidades é que é o fruto da colheita e o que ele já tinha acumulado. E direi à minha alma, olha só, e aqui toca nessa questão do prazer, irmãos. Eu direi à minha alma, às minhas emoções, aos meus sentidos. Eu direi assim: alma. Tudo isso ele planejou. Tudo isso ele arrazoou consigo mesmo. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe
e folga. Olha, irmãos, os epicureus diriam aqui, amém, é isso mesmo. É nisso que consiste a vida, descansar, comer, beber e se divertir. Mas Deus lhe disse, louco, a palavra louco aqui é estúpido, estúpido. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será o que você ajuntou? Porque a grande questão é essa, para quem nós ajuntamos as coisas? E note que isso pode ser perfeitamente entendido e explicado com o versículo seguinte. Assim é aquele que para si, ouça bem, para si. A pergunta foi, para quem será o que você tem preparado? O que você tem, esse verso que diz, deixar tudo pronto, ou o que você tem ajuntado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Em que consiste a avareza, irmãos? Ajuntar para si. Isso é avareza. E, ao final dessa parábola, o Senhor, como que tira o foco da multidão e se volta para os seus discípulos. Verso 22, e diz assim, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. E é interessante que é exatamente aqui nesse capítulo 12, nesse contexto, que o Espírito Santo, inspirando Lucas, insere as palavras ditas pelo Senhor no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, versos 25 a 33. De modo que lá você tem o texto paralelo a esse. Lá está no contexto do Sermão do Monte, e aqui o Espírito Santo guia, dirige, inspira Lucas a colocar, encaixar exatamente no meio dessa história. Mas o que eu quero ressaltar é que tanto no texto de Mateus capítulo 6, como aqui em Lucas capítulo 12, o Senhor está falando aos seus discípulos e a nós, por consequência. De modo que devemos olhar para esse texto e ver aqui que o Senhor está falando conosco sobre a maneira como devemos encarar e lidar com esse assunto das riquezas e do dinheiro. Então, guarde bem. Essa mensagem aqui não é uma mensagem para o mundo. Aliás, nenhum versículo do Sermão do Monte, do qual faz parte esse trecho que temos aqui diante de nós, nenhuma palavra é para o mundo. Essa palavra toda, esse sermão todo no seu quadro completo lá em Mateus capítulo 6, é exclusivamente para nós, irmãos. Porque através disso, e o Espírito Santo faz questão de repetir esse assunto. Já falou uma vez em Mateus, agora que fala de novo. O Espírito Santo fez questão de repetir isso. E o Senhor fez questão de repetir isso. Porque o Senhor estava nos prevenindo e nos preparando exatamente para o momento em que estamos enfrentando. De modo que essa palavra sempre encontrou os seguidores do Senhor e sempre alcançou os seguidores do Senhor no meio de todo esse contexto materialista, como sempre esteve o mundo desde a queda. Então o Senhor, sabendo, nos preparou, nos preveniu para esse momento. Tantos santos já viveram o ambiente terrível que nós vivemos, assim, talvez em dimensões menores, não em dimensões globais, não em dimensões globalizadas como nós temos hoje, mas muitos santos já viveram tudo isso, já enfrentaram toda essa pressão. E o Senhor conhece os nossos corações. Ele sabe como nós somos. E sabem, irmãos, Ele nos quer inteiramente para si. Por isso essas palavras são tão consoladoras para nós. São tão encorajadoras.
e são tão orientadoras também. Ouça bem. Vamos ler de novo, verso 22. Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida. A palavra aqui significa ansiedade mesmo. Essa expressão que está tão corriqueira hoje. Ansiedade, ansiedade e ansiedade, síndrome de pânico, por causa dos dias em que estamos vivendo. Agora, notem bem. Nós aqui nesse trecho, esse verso 22, como também em Mateus capítulo 6, nós não temos um conselho do Senhor. Não se trata do Senhor nos dando um conselho para que a nossa vida fique melhor, para que a nossa vida fique menos estressada. Não, irmãos. O Senhor não está dando um conselho para que você não caia numa depressão, para que você não tenha síndrome de pânico, para que você não fique estressado, para que você não tenha doenças decorrentes dessas coisas. Não. O Senhor não está dando um conselho, irmão. Ouça bem, por favor. Nós temos aqui um mandamento do Senhor. Isso é uma ordem imperativa. Não estejais ansiosos ou apreensivos pela vossa vida. Isso não, vou repetir, isso não é um conselho. Isso é um mandamento. E se você desobedecer esse mandamento, você está pecando. É bem nesses termos que o Senhor está falando. Na língua original, o tempo verbal aqui, o tempo verbal que temos aqui é exatamente no modo imperativo. E no modo imperativo é sempre uma ordem clara. Não é um conselho, não é uma direção, não é um encorajamento, não, é ordem. E notem que a preocupação aqui que o Senhor está falando, essa ansiedade, ela é relativa a coisas tão básicas como comida e especificamente no verso 22, a comida e vestuário. E sabe, irmãos, quando a ansiedade chegou nessas coisas tão básicas, é porque nós sentimos que coisas maiores já estão ameaçadas ou já estão faltando. Porque você, talvez, fique preocupado, o dinheiro no banco está acabando. Mas você vai levando. Agora, quando você vê a sua despensa esvaziar, e você não consegue repor aquilo, aí a ansiedade começa a tomar conta. Você já estava ansioso antes, porque você viu o dinheiro da sua conta indo embora. E não há reposição, não há depósito, só há saídas. Pois, irmãos, o Senhor nos proíbe de ficarmos ansiosos por comida e vestuário. E se você consegue obedecer nisso, as demais coisas você vai confiar também. Quem é fiel nas poucas coisas, também será fiel nas muitas coisas, nas coisas maiores. O Senhor nos proíbe, e essa é a palavra. Ele nos proíbe de ficarmos ansiosos por comida e vestuário. Porque a ansiedade, a preocupação, essa apreensão, ela nos impede de ver as coisas com sobriedade. A ansiedade promove uma distorção da realidade, na verdade. Esse mundo mau em que vivemos insiste que a vida consiste em comida, bebida, vestimentas, casas e campos. Um irmão escreveu que a ansiedade por essas coisas indica uma falsa visão dos seres humanos, como se eles fossem apenas corpos precisando de alimento, de água, de roupa e casa. E também a ansiedade, por essas coisas, promove uma falsa visão da vida humana. Esse irmão continua dizendo, como se a vida humana fosse apenas um mecanismo fisiológico precisando de proteção, de lubrificação e de combustível. É como se a sobrevivência física fosse mais do que a vida em si. E então, para corrigir isso, e deixar muito claro que o Senhor está falando, ele vai dizer assim, mais é a vida. Verso 23, mais é a vida do que o sustento, e o corpo é mais do que as vestes. E então, a partir do verso 24 aqui, de Lucas 12, até o verso 28, o Senhor apela ao bom senso deles e à lógica.
E faz isso mostrando-nos coisas tão singelas da criação, como as aves, os lírios e a nossa vida biológica, o nosso corpo. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, vou parafrasear as palavras do Senhor, considere essa sua vida, a respeito da qual você tende a estar tão preocupado e ansioso. Como você obteve essa vida? De onde essa vida veio? E a resposta natural do cristão é que a vida é um dom de Deus, claro. É um grande dom de Deus. O homem é incapaz de criar algo tão... É e sempre será incapaz de criar algo tão completo como é a vida humana. Quão complexa ela é. Sabe, irmãos, nenhum de nós escolheu vir a este mundo. O fato de estarmos vivos neste instante é decisão inteira de Deus, que assim quis e desejou. Aliás, há uma predestinação, né, muito clara na palavra. Né? E é só você pensar um pouco. Cada um de nós foi predestinado e escolhido por Deus para nascer nesse planeta. Predestinado e escolhido, veja bem, predestinado e escolhido a dedo por Deus, dentre 400 milhões de possibilidades. Vá atrás desse assunto. 400 milhões de possibilidades. A América Latina tem 423 milhões de habitantes. Então, você foi o escolhido dentre toda a população da América Latina. Quando o Senhor escolheu você, você foi escolhido a dedo dentre 400 milhões de possibilidades. O que nós fizemos para isso? Nada, irmão. Ele nos deu a vida física. Então é assim que o Senhor Jesus argumenta conosco. Pensa bem, o Senhor está dizendo. Se Deus lhe deu a vida, você imagina que agora, de repente, ele haveria de negar a si mesmo, não cuidando para que essa vida seja sustentada e capacitada a continuar a prosseguir? Pensa um pouco. Claro que Deus tem o seu modo de fazer a vida seguir. Porém, jamais devemos ficar ansiosos com isso. Naturalmente, você deve arar a terra. Nós devemos arar a terra, semear a terra, colher e armazenar o produto da terra em celeiros adequados. Em outras palavras, nós devemos trabalhar. Claro. Mas eu não posso ficar ansioso se amanhã terei o que comer, beber e vestir. E eu quero tomar a liberdade de incluir aqui na vestimenta o lugar onde você mora. Incluir a casa, que é um tipo de vestimenta, é um tipo de cobertura. Então, notem bem, eu não posso ficar ansioso. Será que eu teria o suficiente para sobreviver amanhã? Não, basta cada dia o seu mal, disse o Senhor. Bom, aí o Senhor vem falar de essas coisas tão simples. O primeiro elemento da criação mencionado aqui são as aves. E o Senhor diz que elas não semeiam, não cegam, não têm despensa, não têm celeiro, e Deus os alimenta, falando dos corvos especificamente. Claro que as aves, né, irmãos, não ficam empoleiradas nos galhos esperando cair do céu a sua ração diária, como alguns acham que é a vida pela fé. Os corvos, as aves, elas têm de encontrar o seu próprio alimento. Mas é Deus quem providencia para elas esse alimento. Certamente, você provavelmente nunca encontrou um passarinho morto de fome, que morreu de fome por aí. Ele pode ter morrido de ter comido a coisa errada. Mas, normalmente, um passarinho morre de fome quando nós trancamos no gaiola e esquecemos da comida. Mas o seu Criador providencia para eles esse alimento diariamente. E o que eles fazem? Eles não ficam empoleirados, não, eles saem atrás desse alimento e sempre encontram, porque o seu Criador cuida e providencia o seu suprimento diário.
E então, com isso, o Senhor apela ao bom senso e à lógica. Ora, se Deus assim alimenta os corvos, quanto mais valeis vós do que as aves? É a pergunta do Senhor Jesus. E aí o Senhor prossegue, e aí estamos agora no verso 25, e qual de vós, sendo solícito, e a palavra solícito aqui que aparece no meio da Corrigida Fiel, de fato é ansioso. É a mesma palavra que você encontra lá no verso 22, não sejais apreensivos. Essa é a mesma palavra que temos aqui. Né? Não estejais, ou qual de vós, sendo solícito ou sendo ansioso, pode acrescentar um côvado. Um côvado é essa medida aqui, né, irmãos? É da ponta do seu dedo aqui, principal, até o seu cotovelo, entre 45 e 50 centímetros. Qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, as outras são comida e vestuário. Então, note o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos. Aqui está algo que definitivamente nenhum de nós é capaz de fazer, por mais ansioso que seja. E o Senhor diz que isso, aos olhos de Deus, 45 centímetros, é uma coisa tão pequena para Deus. Mas qual é o sentido? Será que o Senhor está falando exatamente de altura? E há uma certa discussão sobre isso daí, né? Mas nós não vamos entrar nisso. Eu apenas quero mostrar aos irmãos o sentido dessas palavras do Senhor. Como devemos entendê-las? Você deve buscar o contexto, deve olhar para o contexto, e olhando para o contexto que o Senhor está falando, essa questão de acrescentar um côvado, você vai encontrar o significado. Então, olhando para o contexto, o Senhor está falando do quê? O Senhor está falando de manutenção da vida. Então, podemos interpretar que ele está falando de aumento do curso da vida, ou aumentar a medida dos nossos dias, acrescentar um dia, um ano, uma hora. A questão, irmãos, é que por mais ansiosos que estejamos, diante, por exemplo, dessa grave ameaça à nossa existência nesse planeta, esse momento que vivemos com esse vírus circulando, irmãos, por mais ansiosos que nós estejamos, nós não poderemos acrescentar um côvado de tempo, um dia a mais que seja a nossa vida. Nós devemos, sim, tomar todos os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. Nós podemos cuidar da nossa alimentação. Nós podemos usar máscara, usar luvas, usar álcool gel. E sabe, poderemos morrer em decorrência de alguma complicação gerada por esse coronavírus, esse novo coronavírus. De modo que não poderemos acrescentar um dia que seja ao curso da nossa vida. Porque se o Senhor, ouça bem, se o Senhor resolveu, antes mesmo de nosso nascimento, se o Senhor resolveu nos levar para si, e o Senhor sempre tem uma carruagem para nos levar, né? Qual será a sua carruagem? Qual será a minha carruagem? Para nos levar para si. Será que essa carruagem seria um câncer, um tumor, qualquer doença, esse vírus? Se o Senhor resolveu, antes mesmo do nosso nascimento, nos levar para si através de uma complicação, por exemplo, causada por esse vírus, irmão, você pode usar máscara, você pode usar álcool gel, pode se proteger de todos os modos, e ele vai te levar, e ele vai nos levar. E agora eu pergunto, se ele decidiu que vai nos levar, e eu estou falando com crentes, eu pergunto assim, qual de nós não quer ir? Ouça bem, o Senhor quer nos levar, e vai levar, seja através do que for, seja através de qualquer carruagem dessas, que chamamos assim carruagem. Qual de nós não quer ir com ele? É claro, né? Nós temos uma responsabilidade com a nossa saúde, somos responsáveis por isso. Temos uma responsabilidade diante do Senhor. Nós temos uma responsabilidade com a saúde daqueles com quem convivemos. E tomar todos esses cuidados que nos são recomendados. Mas se não conseguimos acrescentar um dia que seja a nossa existência, se você pensar bem,
em todo o perigo que nos ronda, não apenas esse novo coronavírus, mas todos os perigos que nos rondam, você, irmão, você nunca mais sairia de dentro da sua casa. Agora, se nós não conseguimos resolver, garantir que vamos viver um dia a mais, por que estáis ansiosos por comida, bebida e vestuário? Pergunta para nós, não, Claudimir. Quem está fazendo essa pergunta é o autor da vida. Se vocês não podem resolver aquelas coisas, essas coisas mínimas, por que você está ansioso com essas outras, comida, bebida e vestuário? É a pergunta do Senhor. Ainda o Senhor diz no verso 27, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Assim como as aves do céu, os lírios, a erva que hoje está no campo, o Senhor diz que amanhã é lançada no forno, não são seres inanimados. Os lírios e as aves, os lírios e toda a erva do campo, por exemplo, só absorvem os nutrientes que precisam, nutrientes esses que estão colocados por Deus no solo. Eles não são coisas, não são como né? Assim como as aves não ficam empoleradas lá nos galhos, eles também não ficam inanimados, não, eles absorvem aqueles nutrientes. Bom, a conclusão é óbvia e lógica. Se Deus cuida assim de algo tão fugaz como uma flor, como uma erva, será que ele fará menos por nós? E aí o Senhor diz assim, homens de pouca fé. As nações da terra, elas vivem uma constante preocupação, e nós temos aqui, versículo 30, elas vivem uma constante preocupação com a alimentação, por exemplo. Há até uma espécie de arca de Noé de sementes de alimentos. Tem lá na Noruega, numa ilha do Ártico, entre o Ártico e a Noruega, tem uma ilha chamada Svalbard. E nessa ilha estão armazenadas mais de 1 milhão de sementes congeladas dos principais alimentos do mundo consumidos pela humanidade, para serem usados no caso de uma catástrofe mundial, que destrua, por exemplo, todas as lavouras do mundo. Então, as sementes estão lá para repor e nós podemos novamente plantar e colher os frutos dessas sementes. Então, isso é a preocupação. A humanidade está preocupada, as nações estão preocupadas com isso, estão preocupadas com os alimentos. Os alimentos foram modificados geneticamente, por quê? Pensando na quantidade de bocas que tem no mundo, para que não falte comida. E essa é uma constante preocupação. Mas para nós é dito assim, versos 29 e 30, não se concentrem no que comer e no que beber, e não andem preocupados. Comer, beber e vestir. Contudo, o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Portanto, a busca diligente e a inquietação pelas coisas que mantêm a vida são uma negação de nossa fé e uma negação da nossa identidade como filhos do Pai Celestial que somos. Quando as nações correm atrás dessas coisas, irmãos, eles têm razão, eles são coerentes, porque quem não tem um Pai que lhes dá segurança, esperança e certeza, precisa mesmo viver correndo atrás de comida, bebida e vestuário. E se vive desesperado com essas coisas, o que dizer das outras coisas? Mas quanto a nós, nosso Pai sabe que precisamos de todas elas. E nós saímos para trabalhar, nós nos esforçamos, nós somos bons profissionais, mas nós sabemos que nada disso adianta se o Senhor não nos der. Porque tudo recebemos das suas mãos. A saúde que temos, a boa disposição para você levantar de manhã e ir para o seu trabalho. Quem lhe dá? Quem dá essa boa disposição? Quem dá esse bem-estar físico é o seu Pai Celestial. Bom, isso o Senhor esteve falando que as nações estão atrás. Agora o Senhor vai dizer, ou melhor, vai nos dar mais uma ordem clara e imperativa acerca do que devemos buscar, em que devemos nos concentrar, do que devemos correr atrás diligentemente. Isso eu quero ler aqui, esse versículo 31, e na próxima vez nós vamos seguir a partir daqui. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas. Que coisas? Comida, bebida e vestuário vos serão acrescentadas. Uma tradução literal diz assim, ó, antes concentrem-se no reino de Deus e todas essas coisas vos serão supridas. Irmãos, esse verso 31
é uma correção de rumos para nós. Isso daqui é uma contracultura. Esse verso 31 é uma loucura para o mundo. Isso aqui é a cura para a avareza do nosso coração. Aqui nós temos o dobrar da esquina, o virar da esquina desse assunto de Deus conosco. Porque não é só assim, você não está apenas numa posição de um coitadinho que está preocupado com o que comer, beber e vestir. E o Senhor está aqui consolando você, o Senhor está dizendo, aliás, lhe deu uma ordem clara para que você não fique, não seja ansioso, não estejais apreensivo. Agora o Senhor vira para nós e apela para a nossa responsabilidade, para aquilo que devemos buscar. E aqui há uma correção de rumos, então, para a nossa vida. Repito, isso é uma contracultura. Isso aqui é a cura para essa loucura em que vivemos hoje, irmãos. É uma cura para o nosso coração, para que nós não nos apeguemos às coisas dessa terra. Por isso aqui nós temos o virar da esquina. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos corrigir, que o Senhor possa nos falar, especialmente nesses dias em que estamos. Esses dias em que temos tantas ameaças, tantos medos, né? Tantos pânicos, tantas fobias que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa guardar os nossos corações, que nós estejamos olhando para Ele, para esse Pai Celestial que temos nos céus. Esse Pai que cuida e que sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti pela Tua santa e bendita palavra, que nos consola, que nos corrige, que nos encoraja, que nos mostra por onde devemos andar. Sim, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e luz para o nosso caminho. Rogamos a Tua ajuda para que nesses dias nós possamos estar sóbrios diante de Ti. Possamos acordar nesses dias em que tudo está sendo abalado. Que sejamos acordados, sacudidos pelo Senhor, como Teus filhos. Obrigado pela Tua palavra, que é o nosso guia, no meio de toda essa escuridão. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém.